Agora 8h07, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmou que é pré-candidato ao cargo pelo PSDB nas eleições deste ano, a um novo mandato como governador gaúcho. O anúncio foi feito ontem no Diretório Regional do partido no estado e nós vamos conversar então ao vivo com o pré-candidato ao governo gaúcho, Eduardo Leite. Tudo bem, governador? Bom dia, obrigado por atender a CNN, viu? Muito bom dia, Colombo. Bom dia, Stephanie e aos amigos que nos acompanham aqui. Governador, vou passar a vez aqui para o nosso analista, Gustavo Uribe, que foi quem preparou essa entrevista para a gente aqui. Ele vai fazer a primeira pergunta ao senhor. Fala, Uribe, bom dia também. Bom dia a todos, bom dia Stephanie, bom dia Colombo, bom dia governador, obrigado pela atenção agora de manhãzinha. Governador, vou começar com um tema espinhoso. O senhor havia prometido que não seria candidato à reeleição. Ontem disse que mudou de opinião, mas não mudou de princípio. O que levou o senhor a mudar de opinião e o senhor acha que isso pode prejudicá-lo nas eleições deste ano, que esse tema pode ser explorado pelos seus eventuais adversários? Muito bem, bom dia Uribe. Olha, quando eu digo que mudei de opinião, de posição até sobre a reeleição, mas não de princípios, é porque eu sempre critiquei a reeleição pelo uso do cargo, né, no exercício da candidatura, na atividade da candidatura, na eleição, no processo eleitoral, por aquele que estivesse concorrendo à reeleição, usando a posição, usando a cadeira, desviando a sua atenção, dispersando a atenção que deve ter no governo com uma candidatura, e isso acaba muitas vezes comprometendo o governo, contaminando o governo em torno de uma candidatura. E por isso que mantenho os meus princípios, os meus valores, né, não me afasto deles quando eu só me apresento ao povo gaúcho novamente, porque renunciei o mandato, renunciei ao poder, à máquina, à cadeira, à caneta, renunciei a toda aquela estrutura que está em torno de um governante, até para que possamos ter um governador governando, como é o meu então vice-governador, hoje governador do estado, Ranolfo, e um candidato se apresentando. Assim eu serei não um governador candidato, mas um candidato a governador, sem usar a máquina, sem usar a estrutura, sem usar o poder para buscar um novo mandato. Estarei como um candidato, aliás, até com menos estrutura do que adversários que estão no exercício de outras atividades, como parlamentares, alguns deles, que têm estrutura pública ao seu dispor nos seus mandatos para buscarem a sua candidatura. Então, eu mantenho os meus princípios, os meus valores, e me apresento para poder defender um projeto que deu certo no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que nós assumimos lá em janeiro de 2019, Uribe, Stephanie, Colombo, não conseguia nem pagar as contas do mês. Atrasava pagamento para os salários dos servidores, atrasava o pagamento de fornecedores de medicamentos, atrasava pagamento de hospitais que estavam parando cirurgias e consultas. Hoje nós temos um estado com contas em dia, com as dívidas que nós recebemos de governos anteriores pagas, e ainda fazendo os maiores investimentos da história recente. Depois de uma caminhada dura, difícil até aqui, uma jornada de reformas, privatizações, que não foram simpáticas muitas vezes, mas necessárias para colocar o Estado em ordem. Então, para defender esse projeto, para defender este legado, que eu me proponho a me apresentar depois de ouvir muitos apelos, de ouvir muitas vozes e não apenas a minha voz sobre a reeleição, que eu me apresento à disposição. E quem vai tomar a decisão é o povo gaúcho logo mais, né? A decisão sobre a reeleição, ela não é do candidato, ela é do eleitor, que vai decidir efetivamente que tipo de projeto que quer para o estado do Rio Grande do Sul nos próximos 4 anos. Olha, governador, o senhor tende a enfrentar, nessa tentativa de voltar ao cargo, algumas das figuras mais identificadas com o chamado bolsonarismo raiz, não é? Que levam para a discussão questões comportamentais, questões culturais, que fazem a chamada guerra ideológica, né? Para além de discussões de planos de governo, de gestão e tudo mais. O senhor, até por ter adquirido um papel nacional bastante relevante ao longo da pré-campanha do PSDB, das prévias do PSDB. O senhor espera, pelo perfil
dos adversários e pela projeção nacional ainda maior, que já tinha, né, por ser governador de um dos estados mais importantes do país, com as prévias tucanas, uma eleição nacionalizada aí no Rio Grande do Sul também? O senhor está pronto, por exemplo, para esse debate de costumes, comportamento, a chamada guerra cultural? O senhor acha que a campanha tende a ir por aí? Naturalmente, Colombo, não será uma eleição fácil. Infelizmente, o que a gente está vendo no Brasil é esta polarização, a luta de uns contra os outros, ataques às pessoas e pouco ataque aos problemas. Sim, eu espero, infelizmente, né, a gente está visualizando, vislumbrando uma campanha que terá baixaria, que vai ter ataques da parte dos outros candidatos. Da nossa parte, a gente vai manter, eu vou manter o que eu sempre fiz na minha vida pública, que é apresentar propostas, né, falar um pouco do que fizemos, mas até mais do que queremos fazer para o futuro do Estado, que é onde eu entendo que a população realmente deseja esteja o debate. Então é nesse caminho, aliás, até para representar isso, para ajudar a trazer o debate mais para as propostas, para as soluções, para os caminhos, para que a gente saia desta polarização nacional, que ela não venha, pelo menos no debate estadual, mesmo que tentem insistir nela. Nós vamos trazer o debate o tanto quanto for possível para discutir Rio Grande do Sul, os problemas e as soluções para o nosso estado. Governador, meu bom dia também ao senhor. A previsibilidade na política é algo quase impossível, né? Quem diria 6 meses atrás que hoje a gente estaria aqui discutindo a sua pré-candidatura à reeleição, né? Voltar ao governo do Rio Grande do Sul. Eu queria primeiro uma avaliação do senhor sobre esse momento do PSDB. Lá atrás, 6 meses atrás, a gente tinha o senhor e o então governador de São Paulo, João Dória, concorrendo nas prévias, e hoje o partido se vê ali na condição de apoiar uma pré-candidatura da senadora Simone Tebet. E jogando para frente, se é que é possível essa previsibilidade, o senhor estará no palanque com ela? Olha, pelo que se está trabalhando, né? O PSDB vai se encaminhando numa decisão, numa discussão difícil que houve para o partido, não ter candidato à presidência pela primeira vez desde que foi fundado, mas compreensível diante do cenário que a gente tem nacionalmente. Lembrem aqui, Stephanie, Uribe e Colombo, que me foram ofertados caminhos para eu ser candidato a presidente, né? Eu tive um convite para me filiar a um outro partido político, me apresentaram oportunidades para uma candidatura, mas eu sempre disse, eu não estou na política para ser candidato, para atender uma vaidade pessoal, uma aspiração, por mais legítima que seja. Eu quero ajudar a construir algo, eu não entraria nesse processo eleitoral para dispersar as energias, para dispersarmos o foco em tantas candidaturas, uma eleição que a gente sabe será muito polarizada. Eu me apresento para ajudar onde melhor entenderem que eu possa contribuir. No caso do cenário nacional, o PSDB vinha conversando com o MDB, tínhamos até então a candidatura do ex-governador João Dória, a gente sabia que o cenário era difícil para ele, por isso mesmo eu também me coloquei em condições de disponibilidade, porque se houvesse esse entendimento de buscar uma alternativa, eventualmente o meu nome pudesse estar sendo considerado. Eu tinha a obrigação ali também de me colocar em disponibilidade para essa missão, se fosse o caso, mas eu não dispersaria mais a nossa tentativa de uma alternativa para o Brasil. A senadora Simone Tebet é quem consegue reunir essas forças. Eu espero que se dê viabilidade a isso, né? O partido vai encaminhando a partir de uma decisão da executiva, e eu digo vai encaminhando porque a decisão a valer mesmo é lá na convenção, é na convenção que se toma a decisão em nome do partido, e é isso que vai se desenhando nesse momento. Governador, eu vou no bojo da pergunta da Stephanie. Ontem, João Dória anunciou a sua saída da vida pública agora neste ano de 2022. O senhor considera que a saída dele é prejudicial para o PSDB? E o senhor defende que ele participe da campanha de Simone Tebet e suba também no palanque dela? Olha, Uribe, no caso, né, não tem como não considerar que eu lamento a saída do governador João Dória. Em primeiro lugar, pela sua contribuição na política. Acho que deu uma contribuição importante como prefeito, que foi da capital paulista, como governador do estado, não apenas na questão da vacinação, onde mais se destacou, mas também em debates importantes sobre privatizações, sobre concessões, né? Imprimiu uma marca aí na gestão pública.
E lamento também porque o partido colocou muita energia na candidatura dele para a presidência da República, né? Nós fizemos as prévias, ele foi o vencedor, ele tinha esta prerrogativa, eu deixei de ser candidato em função também da vitória dele, que eu reconheço, e a presidência da República, e ele era o nome para a presidência da República. Então a saída dele frustra expectativas dentro do partido também, de muitas pessoas. Mas, dentro das circunstâncias eleitorais, as contingências políticas vão guiando o caminho. Ele deu a sua contribuição no tempo que teve a oportunidade e se abrem novas oportunidades para novas lideranças. A política é muito dinâmica, a gente sabe disso, e eu tenho certeza que o PSDB, apesar das dificuldades que tenha como partido, vai encontrar o seu caminho, porque é um partido que tem uma agenda, um propósito, que as pessoas conhecem bem, sabe o que pensa sobre os diversos assuntos, sobre políticas sociais, sobre estrutura da máquina pública, sobre privatizações, sobre economia. Se tem um partido que as pessoas conhecem, sabe o que pensa sobre os assuntos nos mais variados setores, é o PSDB, e eu tenho certeza que é um partido importante, necessário e que vai continuar dando contribuição para o Brasil. Governador, para encerrar, o senhor ao longo das prévias do PSDB, menos do que o seu principal adversário, João Dória, mas foi cobrado também pelo apoio ao então candidato Jair Bolsonaro no segundo turno contra Fernando Haddad, não é? É claro, o PSDB hoje tem uma candidata, né, apoia a senadora Simone Tebet, mas nós temos duas candidaturas neste momento aqui, né, ainda faltando muito tempo para o primeiro turno, amplamente favoritas para disputarem o segundo turno, mais ou menos numa reedição daquilo que aconteceu no segundo turno, quando o senhor apoiou o presidente Jair Bolsonaro. Há alguma possibilidade de, num eventual segundo turno, sem a presença da candidata do PSDB, o senhor repetir o apoio de 2018? Olha, Colombo, a continuidade de Bolsonaro no poder não é boa para o Brasil. E a volta de Lula também não é. É por isso que nós ainda não estamos nem no primeiro turno, né? Eu vou me debruçar, colocar toda a minha energia para ajudar no primeiro turno a levar ao segundo turno uma candidatura que seja alternativa. Nesse momento, a candidatura que se está desenhando é a da senadora Simone Tebet, sobre a qual se está apresentando um caminho. Outros candidatos se apresentam, no União Brasil, por exemplo, o Luciano Bivar está se apresentando aí como um pré-candidato, outros nomes estão se apresentando para cumprir essa missão. É importante que se busque viabilizar uma alternativa. No segundo turno, se a população levar outros dois caminhos, bom, aí vamos discutir lá no segundo turno qual é o caminho. Nesse momento, todo o foco, toda a energia, num primeiro turno que ainda nem iniciou no processo eleitoral, para que a gente possa viabilizar uma alternativa ao Brasil. Bom, a gente conversou com o governador Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, que mais uma vez atende ao chamado da CNN, feito pelo Gustavo Uribe. Governador, muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos.